A paz dos meus irmãos, eu prometi para os irmãos também que traria uma síntese da última lição, a lição de número 13, Jesus é a nossa identidade. Então o cristão, ele tem uma identidade, e essa identidade é Jesus Cristo. Nós temos que levar, nós somos discípulos de Cristo. Então, a nossa lição do quarto círculo, que fala sobre portando uma nova identidade, e eu falei para os irmãos que Jesus ele traz o seu ensinamento de um monte. Nós sabemos que o código de ética do Antigo Testamento, que é a Torá para os israelitas ou para Israel, foi entregue no Monte Sinai. E também nós temos o nosso código de ética, ele foi entregue também no monte, né? Agora conhecido como o Sermão da Montanha, aonde o Senhor traz lições extraordinárias, traz para nós a lição espetacular para nossas vidas. O Senhor traz aqui, Jesus é a nossa identidade. Começando com Mateus no capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças. A primeira lição fala sobre o novo caráter do reino de Deus. Depois, a segunda fala sobre você é sal e luz. A terceira fala Cristo, o discípulo e a lei. E a 4, desviando da cólera e do homicídio. O 5, a fidelidade no casamento. A honestidade com as palavras, é a 6. Sobre a vingança e o amor, é a 7. A 8 é sem hipocrisia, mas com verdade. E a de número 9 é a oração não mecânica, mas consciente. E a 10, a ambição do discípulo, não a segurança dos meios materiais. A 11, não julgue o próximo para que não seja julgado. A 12, a bondade de Deus e os falsos profetas. E a 13, Jesus, a nossa identidade, aonde cobra a característica de um verdadeiro discípulo de Cristo, aonde é falado sobre que nós não devemos apenas chamar o Senhor de Senhor, mas cumprir a sua vontade, fazer o que Ele manda. Vejamos o que diz aqui Jesus, nossa identidade. E diz aqui, no capítulo 7 de Mateus, o versículo de número 21, diz assim: todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E posteriormente vai falar sobre a questão de que não é apenas as pessoas que praticam milagres no nome do Senhor Jesus, que é a garantia que eles estão salvos. Não, mas sim aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. E aí, no desfecho, vai falando sobre a questão da casa edificada na areia, né? Antes ele fala sobre os dois caminhos, fala sobre as duas casas e a sentença dessa última casa. Cristo compara ao homem que ouve a sua palavra e pratica, aquele que edificou sua casa sobre a rocha, que caiu a chuva, correram os rios e assopraram ventos e combateram com ímpeto aquela casa. E aquela casa que estava edificada sobre a rocha, ela não caiu. Aí a casa que é edificada na areia. Então, queridos, que nós possamos entender essa grande realidade. A meditação diz assim: pelo que, rejeitando toda imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra de voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Ainda em Mateus capítulo de número 7, o versículo de número 25, diz assim: desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. Queridos, né, o cristão ele deve entender que vai vir usar revanche contra a sua vida, vai vir tantas coisas contra a sua vida, e ele deve estar firmado em Cristo.
E diz a palavra do Senhor que as pessoas se admiraram da doutrina de Cristo, porque ele não pregava como os escribas e os fariseus, ou como os escribas. Os escribas, eles tinham a palavra, muitas palavras de cor. Eles citavam, nós não apenas citamos o Evangelho, nós temos que vivermos o Evangelho. Então, Cristo, quando ele termina ali o sermão do monte, ou seja, na conclusão do sermão do monte, ele pega e mostra as consequências das pessoas que não ouvir o seu código de ética, não ouvir as suas diretrizes. O cristão, ele tem a palavra de Deus, e nós temos aqui a interpretação de Cristo, a forma que Cristo traz para nossas vidas. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, queridos, eu queria deixar essa síntese aqui para os irmãos, para que pudesse dar aqui um desejo no coração de vocês, para que vocês possam ter esse prazer de meditar na palavra do Senhor e conhecer mais a palavra de Deus. E nós tivemos a felicidade de concluir mais um trimestre e nós já estamos iniciando o outro trimestre com muita alegria, com muita disposição. Cada tema é espetacular, cada tema é muito importante e eu incentivo a vocês a continuar estudando esses temas maravilhosos, esses assuntos que são fundamentais para nossas vidas. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.